Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast aqui do meu curso. Hoje nós vamos falarmos aqui de um assunto super importante, tanto aí, né, para quem está se preparando para exame de ordem, quem está se preparando para concurso público e principalmente para quem atua na prática. O tema de hoje aqui que nós escolhemos, aí eu e o professor Marcos Oliveira, nós vamos falarmos aqui a respeito do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, que é a questão da responsabilidade dos sócios, mas também a gente não pode esquecer, né, no processo civil, principalmente aí, as questões envolvendo a desconsideração inversa da personalidade jurídica. E com o Marcos Oliveira aqui eu vou querer entender um pouco mais como é que se aplica essa questão de desconsideração da personalidade jurídica nos aspectos relacionados aí ao direito tributário e em execução fiscal, que certamente, né, Marcos, é um dos temas aí que os nossos alunos ou na prática todo mundo acaba se deparando no dia a dia. Vou passar aqui a palavra para o professor Marcos, para o Marcos se apresentar. Agradeço aí, né, o convite à disposição para que a gente pudesse juntos falarmos sobre esse tema que é super importante e sempre está no dia a dia, seja, né, de quem está se preparando para provas ou mesmo quem atua, os advogados, né? Sem dúvida, Carol. Primeiro, obrigado pelo convite. Nós nos convidamos, na verdade, né? Foi um encontro que nós tivemos aqui no meu curso e a gente falou, vamos gravar um podcast sobre esse tema, que é um tema de fato muito importante. É um tema polêmico, né, Carol? A gente não pode dizer que existem respostas absolutamente fechadas já, então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. E, sobretudo, é um tema que dialoga o processo civil com o processo tributário, com o direito tributário, o processo civil comum com o processo tributário. Então, é um tema instigante, tanto para quem está se preparando, para concurso, para a OAB, mas também para quem atua na prática. Eu diria que, na prática, é um tema de soberana importância, porque envolve a responsabilidade de sócios gerentes. Isso repercute, inclusive, em direito empresarial, né? Então, é um tema, de fato, muito importante. Meu nome é Marcos Oliveira, não me apresentei, mas me apresento agora. Eu sou professor aqui do meu curso, junto com a Carol, só que em tributário e em administrativo. E tenho um grande prazer, né, de dividir aqui as salas de aula com a Carol, quem eu admiro muito, aliás, uma grande processualista. Então é até um desafio para mim conversar com ela, porque ela é profunda conhecedora do processo civil. Então é isso, Carol, muito obrigado. E eu queria já passar a bola para a Carol e perguntar para a Carol, o que é esse incidente, né, que a gente... É o tema principal aqui do nosso encontro, do nosso podcast. O que seria esse incidente de desconsideração? Explica aí para os nossos alunos. Vamos lá, então. Pois é, Carol Macalbal aí é processualista, né? Vocês me veem nas salas de aula aí com o tema de processo civil e na prática também essa minha especialidade. A minha especialidade é processo civil. Então, queira ou não, né? Assim, o pessoal fala, Carol, qual que é a sua especialidade? Processo civil. Então, eu acabo atuando mesmo, né, nos casos envolvendo direito civil, nos casos envolvendo direito consumidor, mas nos casos envolvendo direito tributário, quando a gente está diante, né, de imbróglios ali envolvendo o processo, e lá também no direito do trabalho, tudo que envolve processo civil tem algum aspecto relacionado a problemas de processo civil, a Carol Macalbal ali, volta e meia, está trabalhando, tenho vários aí advogados parceiros que eu entro com essa, vamos dizer aí, atenção do processo civil. Mas para o nosso tema aqui, que é o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, o que é que isso significa? Pessoal, de uma forma bem reduzida, direto ao ponto, quando nós falamos em incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nós estamos falando em uma forma de intervenção de terceiros. Então, eu tenho um terceiro que vai intervir no processo. Esse terceiro não era parte, como o próprio nome já diz, ele era um terceiro. Então, eu tinha uma ação contra uma pessoa, contra outra. Mas agora eu vou ter um terceiro envolvendo. A desconsideração da personalidade jurídica, né, de um modo bem direto aqui, um modo bem simples, significava que eu tinha uma ação judicial, um autor, contra uma pessoa jurídica, uma PJ, que tem o CNPJ. No entanto, chega-se um momento ali em que essa PJ ela irá responder com o seu patrimônio, a responsabilidade patrimonial. Poxa, deixou de pagar alguma coisa, então vai responder com o patrimônio. E aí essa pessoa jurídica não tem patrimônio nenhum. Peraí, por que é que essa pessoa jurídica não tem patrimônio? E aí que entra essa questão da responsabilidade do sócio.
Porque embora a pessoa jurídica ela tenha ali o CNPJ, mas quem está atrás dela é uma pessoa física que está fazendo todo o gerenciamento, que são ali os administradores. Então, a desconsideração da personalidade jurídica, ela vem nesse sentido para responsabilizar aquele sócio que está gerindo esta pessoa jurídica. E quando nós falamos em desconsideração da personalidade jurídica, a gente tem ela prevista no Código Civil, está lá no artigo 50 do Código Civil. A gente tem previsão dela também nos casos envolvendo o Código de Defesa do Consumidor, que está no seu artigo 28, e a gente tem aqui no direito tributário, né, que o Marcos Oliveira aí atua, que são os artigos 134 e 135 do CTN, né, Marcos? Isso contextualizando agora dentro do tributário, né, nós temos 2 artigos no CDN, dentro de um capítulo que é da responsabilidade de terceiros, que são os artigos 134 e 135. Eles têm algumas diferenças bem marcadas, mas o mais importante é entender que em ambos os casos eu chamo um terceiro, como o próprio nome diz, que não praticou o fato gerador, portanto não é o contribuinte, mas que vai responder pelos débitos do contribuinte. E aí, claro que dentro do nosso podcast o que mais se destaca é a responsabilidade dos sócios gerentes, dos gerentes, administradores e representantes legais. Notadamente, quando eu digo notadamente porque na prática é o que mais aparece, a do 1353 do CDN, que diz que o sócio, gerente, o administrador ou representante legal serão chamados a responder pessoalmente pelos débitos da empresa quando eles agirem com excesso de poderes ou com infração à lei, contratos ou estatutos. Então nós temos aí um pressuposto material fático para que esse sócio gerente seja chamado a responder pelos débitos da empresa e que, portanto, nesse caso, nós tenhamos aquela exceção à separação das personalidades jurídicas, né? Que a gente estuda lá no começo da faculdade, quer dizer, os sócios respondem pelos seus débitos pessoais e as empresas respondem pelos seus débitos próprios. Nesse caso, o sócio gerente é chamado a responder pelos débitos da empresa. Claro, não é uma situação simples, é uma situação complexa, mas que aparece em algumas situações práticas, alguns casos práticos muito recorrentes, principalmente dissolução societária irregular. Eu tenho uma empresa que devia ao fisco, devia a outros credores, e ao invés de adotar o procedimento legal, fecha as portas, não paga seus credores, não dá baixa na junta, não dá baixa na receita e é chamada, portanto, a pagar as dívidas. Na execução fiscal, e aqui a gente já entra no ponto principal, na execução fiscal é costumeiro que o fisco, que o credor, que o exequente, peça para que o juiz redirecione a execução fiscal em face desses sócios. A questão é, esse redirecionamento, quer dizer, esse chamamento do sócio-gerente para pagar essa dívida da empresa, prescinde ou não prescinde, ou seja, precisa ou não precisa de instauração desse incidente? Essa é a grande pergunta, né? Uma pergunta que vem sendo levada ao STJ, uma pergunta que é extremamente instigante, porque envolve 2 leis importantíssimas, o CPC, da qual a Carol é conhecedora profunda, e a LEF, que é a Lei de Execução Fiscal. E aí, Carol, é muito importante isso, né? Quando a gente tem uma norma mais geral e uma norma mais específica. Isso acontece em várias áreas. E aqui nós temos isso bem marcado. Nós temos o CPC, que disciplina a execução, e temos a LEF, que disciplina a execução fiscal. E aí, Carol, como é que faz esse diálogo? Exatamente. E aí um ponto importante, tá, pessoal? Aqui o Marcos até acabou explorando já com vocês aí os requisitos desse redirecionamento ali no direito, né, tributário. E a gente tem requisitos específicos lá no Código Civil, no artigo 50, requisitos específicos lá também no CDC. Mas o incidente, que é o instrumento processual, isso ele só foi existir com o CPC de 2015. Antes nós não tínhamos isso. E antes desse incidente, o que acontecia era muito comum a gente ter desconsideração de ofício pelo juiz. Então, o sócio, ele estava ali, de repente, já estava ali em algum processo. E aí, o que o CPC faz? Ele traz este incidente, a obrigatoriedade de ter esse instrumento processual em que o sócio ele vai ser citado, ele vai ter o direito de se defender. Mas o ponto-chave aqui, envolvendo a nossa temática e a conversa que eu estou tendo aqui, né? E vocês participando com a gente, envolvendo o direito tributário, é que eu tenho uma lei especial que cuida de execução fiscal, que é a LEF. E aí, o CPC é lei geral. A LEF, ela é especial. O que nós vamos ter a respeito disso? Será que nos casos envolvendo execução fiscal, eu preciso ter o incidente porque a lei geral assim disciplina?
E aí, se a gente for analisar o Código de Processo Civil, né, quando o Código de Processo Civil, no aspecto relacionado ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica, quando o CPC quis alterar uma lei especial, ele trouxe de forma expressa, que, gente, é o exemplo do artigo 1062 no Código de Processo Civil, que dispõe que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica aplica-se aos juizados. Porque na lei dos juizados, a Lei 9.099, eu tenho um conflito. Porque o artigo 10 da lei fala, não cabe nenhuma forma de intervenção de terceiros. Mas aí o CPC, quando quis alterar essa lei especial, ele fala no 1062, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica cabe no JEC. Só que a gente tem aqui uma lacuna, Marcos, porque o Código de Processo Civil, em 2015, quando ele cria o incidente, ele não fala nada a respeito de alterações na LEF. E eu acho que esse é um movimento que a gente tem tido na jurisprudência de que existem determinadas situações em que a gente não precisa do incidente para redirecionar a execução fiscal, né, aqui para esses administradores envolvendo créditos tributários. Eu acho que é isso que a gente tem visto no posicionamento majoritário do STJ, não é esse caminho de que seja dispensado o incidente? Sim, primeiro cabe lembrar que existe um artigo da LEF, desculpe, da Lei de Execuções Fiscais, que diz que o CPC se aplica apenas subsidiariamente. Então nós temos aí um diploma específico que diz que o diploma geral se aplica apenas nas hipóteses de lacuna. A LEF não trata de incidente. A LEF trata, sim, no artigo 4º, das sujeições passivas, ou seja, de quem é o executado. Ela aponta, cara, o responsável tributário como possível executado. Então nós temos lá no artigo 4º, inciso 5º, a LEF indicando que o responsável tributário ele é uma das partes legítimas de figurar na execução. E temos também o artigo 134 e 135 apontando o sócio como responsável. Mas eu vou chegar à sua pergunta, a gente está só costurando aí o raciocínio, né? Então vejam, norma especial que remete à norma geral apenas de forma subsidiária. Esse problema, Carol, não sei se você lembra, aqui fazendo um parêntese bem rápido, ele também foi enfrentado quando o CPC novo veio, que não é mais nem tão novo assim, né? Mas quando o CPC novo veio e disse que a execução não precisa mais ser garantida. A LEF fala que tem que ser garantida. Então veja, mais uma vez, um diálogo necessário. Norma especial aplica-se primeiro, antes da norma geral. A LEF exige, aplicamos a LEF. Me parece que é uma situação semelhante, não tão simples, de resolução tão simples. Eu acho que é um pouquinho mais complexa essa discussão, um pouco mais complexa, mas sim, eu acredito que, na minha opinião, já dando antes de entrar na jurisprudência, eu acredito que essa não disposição da LEF no sentido do incidente, não obrigando o incidente e também a LEF apontando como responsável, os responsáveis, desculpem, sendo apontados como um dos possíveis executados, parte legítima, me parece que isso leva a entender que não haveria necessidade do incidente. Como é que a jurisprudência vem se posicionando? Acho que isso é importante para quem atua na prática. As duas turmas de direito público do STJ predominantemente entendem que, como regra, o incidente não precisa ser instaurado. E a ideia é exatamente essa. A LEF dispõe sobre os responsáveis como partes legítimas passivas, o CTN fala dos sócios gerentes, aqui a gente está fazendo um recorte apenas para os sócios, mas temos outras situações, então, a rigor, não haveria necessidade de instaurar um incidente. Mas há precedentes mais específicos com relação ao artigo 50 do Código Civil. Há precedentes dizendo que, quando se deve aplicar o artigo 50 do Código Civil para débitos não tributários, é necessário instaurar um incidente. E há também precedentes recentes, inclusive do ano passado, dizendo que também seria necessário um incidente quando uma empresa de um grupo econômico é chamada a responder por débitos de outra empresa executada do grupo econômico. E aí, existe um fundamento para isso. A responsabilização da empresa dentro do grupo econômico não tem como fundamento 134 e 135 do CTN. Então, por isso, nessas duas situações, o incidente deveria ser instaurado, tanto no caso do artigo 50, como também no caso do grupo econômico, da empresa do mesmo grupo econômico. É assim que vem se posicionando a jurisprudência. Minha opinião pessoal, eu acho que a gente tem sempre que se posicionar, e aqui eu não estou falando apenas como procurador, mas também como professor. Eu entendo que, em regra geral, o incidente é descabido, o incidente é desnecessário. É claro que essa opinião é uma opinião que comporta argumentações em sentido contrário, mas
é como eu tenho me posicionado. Bom, vamos lá então, é aí agora, né? Então, acho que feito o panorama envolvendo o direito tributário, o que a gente tem é, olha, veja bem, os casos do 134, 135 do CTN, o STJ tem se posicionado em que não preciso ter o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Aí a gente já tem o redirecionamento. Agora, um dos casos que envolvendo o Código Civil, o artigo 50 ou grupo econômico, o incidente, ele vai ser obrigatório. Só que aí eu trago até uma provocação, né? Eu sou advogada e, assim, vocês sabem, eu estou ali no dia a dia, na prática, embora nós tenhamos este posicionamento do STJ, mas ele não é um posicionamento firmado em teses repetitivas. Se ele não é um entendimento formado em teses repetitivas, eu não tenho um precedente qualificado. E aí nós, advogados, no nosso dia a dia, o impedimento de trabalhar no sentido de que em qualquer situação faça necessário o incidente, né? Então, aqui a gente faz uma leitura em conjunto. No aspecto mesmo, né, Marcos, se a gente for analisar a legislação, o CPC não trouxe nada específico alterando a LEF. Então, acredito eu, né, a minha ideia aqui, a minha ponderação é de que o STJ ele tem caminhado nesse sentido. Mas o ponto-chave é, eu não tenho um precedente qualificado. Então, nós advogados, né, nós também somos responsáveis como operadores do direito a ter uma aplicação adequada da legislação. E aí a gente tem condições de trabalhar, de provocar ainda um pouco mais essa discussão para que se chegue de fato em um entendimento ali que ele seja pacificado, que ele deva ser cumprido tanto por desembargadores quanto por juiz, que é quando a gente tem uma tese repetitiva. Então, com toda certeza, pessoal, essa é uma temática ainda de uma discussão considerável que vai continuar tendo discussão, em razão de não se ter ainda esse julgamento por julgamento repetitivo pelo STJ, que seria um precedente qualificado. Porque aí, quando eu tenho esse precedente qualificado, aí, meu amigo, tem que ser cumprido, né? Aí, realmente, a gente não tem caminho. Então, eu acho que é um tema que, embora a gente tenha um posicionamento, mas ele ainda está apto a gente ter discussão. E aí entra a figura, né, dos advogados, e aí entra a figura, né, do pessoal aí também, até a procuradoria, de trabalhar um pouco mais essa temática para que o STJ, de fato, ele julgue, ele acabe afetando para julgamento em tese repetitiva e a gente tenha um precedente qualificado sobre isso. Só que aí, né, Marcos, acho que sempre muito importante a figura do advogado, quando ele está trabalhando, né, levar para o cliente dele qual é o posicionamento hoje majoritário. E o majoritário é 134, 135 do CTN, não preciso ter o incidente. Só que levando para o cliente sempre o risco. Assim, o risco, né, a informação, a gente pode tentar. Vamos lá, porque ainda eu não tenho esse precedente qualificado. E sempre instigar que os tribunais, né, nunca fiquem ali no sentido de, isso aqui nunca mais eu vou ver, eu não tenho precedente qualificado ainda. Eu tenho condições de instigar, provocar, para que a gente tenha aí, de fato, algo que seja mais certo, mais previsível e que nós não tenhamos decisões conflitantes. Eu acho que é essa a ideia. É uma discussão muito rica, né? A gente fez um recorte aí do 1353, do CTN, um recorte da dissolução societária irregular, mas não podemos esquecer que existem outras situações também, até muitas vezes mais complexas, que envolvem esse tema. Por exemplo, o excesso de poderes. O excesso de poderes dentro de um estatuto social, por exemplo, de uma empresa, né? Dentro de um contrato social. Realmente é uma situação muito mais complexa. Eu já peguei casos como esse na procuradoria e torna... E aí, Carol, você como processualista entende muito melhor disso do que eu, coloca dentro da execução uma espécie de conhecimento, né? Coloca-se dentro da execução fiscal, dentro da execução, uma discussão que envolve dilação palmatória, muitas vezes, que coloca dentro da ação de execução algo que é muito estranho para ela. O contraditório da execução fiscal, ele está nos embargos da execução fiscal, que é uma ação própria. E aqui eu já estou fazendo o outro lado, né? Já estou falando sobre outra perspectiva. Mas, por outro lado, nós também temos a exceção de preceptividade, que não comporta dilação probatória, mas que é uma, entre aspas, não é tecnicamente correto falar isso, mas
uma fase de conhecimento dentro da execução, então vejam que é um assunto muito complexo. É um assunto que merece muita discussão e eu fico muito feliz de fazer um podcast com o processualista, porque traz uma visão diferente, né? Eu tenho uma visão mais do direito material, a Carol tem mais uma visão processualista, então essa discussão acaba sendo muito rica de fato. Sim, e aí se a gente for pensar, né, a figura do incidente, esse trabalho para se criar esse incidente que ele surge com o Código de Processo Civil vigente de 2015, ele tem como base ali os princípios de contraditório e ampla defesa, porque o sócio, muitas das vezes, né, ele não... Tirando esse ponto específico, que é 134, 135 do CTN, os casos envolvendo o Código Civil, o artigo 50, muitas das vezes esse sócio, ele não tem um desvio de finalidade, não tem uma confusão patrimonial, e ele tem que ter esse direito a provar isso. Então, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, ele vem, né, num sentido de garantir o contraditório, garantir a ampla defesa ao executado, que é um dos princípios aí basilares do nosso processo civil, previsto inclusive na Constituição Federal, que é o direito à ampla defesa, né? Então, aqui nesse aspecto, né, eu discordo um pouquinho do professor Marcos Oliveira no sentido de ter essa dilação probatória em execução. A meu ver, ela é cabível no sentido da gente ter esses princípios basilares do processo civil, do contraditório e da ampla defesa, mas e também caminhando um pouquinho para o garantismo mesmo processual, né? E sempre nós temos casos e casos. Existem casos que você tem, de fato, ali um desvio de finalidade, uma confusão patrimonial, que ela, nossa, é muito fácil de você analisar, você ver. Mas eu tenho, sim, exceções de situações que não ocorreram isso e que tem que ser garantido a este terceiro, a este sócio, que ele possa demonstrar que ele não cometeu, né, nada relacionado às hipóteses que vão levar à desconsideração e que ele vá responder com o seu patrimônio pessoal. Mas é uma temática aí, né, com toda certeza de, assim, passaríamos horas e horas aqui discutindo, pensando e sempre vai levando um ponto ou outro. Mais interessante a gente saber que hoje, no aspecto tributário, a gente tem já aí um entendimento majoritário, mas que ainda não é de teses repetitivas, pode ser mudado, tá, pessoal? A gente tem que ir acompanhando, ver se isso torna-se um precedente qualificado, mas, sem sombra de dúvidas aí, vai ser um tema que no dia a dia, né, na prática, a gente pode ter, sim, alterações desse entendimento. Então, sempre nós temos que estar aí atualizados, entendendo como é que vai se comportando, né, este instrumento, este incidente, para os casos específicos. Acho que era isso. Tem alguma coisa a mais, professor Marcos? Não, só agradecer, Carol. Falar que vocês podem comentar aqui no vídeo, sugerindo outros temas. Esses temas que dialogam entre disciplinas é muito importante para a gente, a sugestão de vocês. Mais uma vez, obrigado. Nos colocamos à disposição de qualquer um de vocês para eventuais dúvidas, sugestões. Enfim, é isso. Muito obrigado, Carol. E até um próximo podcast. Sim, eu que agradeço aí o tempo, né, essa nossa conversa. E como o professor Marcos falou, fiquem à vontade, façam seus comentários, nós vamos estar acompanhando os comentários no vídeo, a gente responde aí para vocês e façam também sugestões de outros temas que vocês queiram ver aqui no nosso podcast. Tá certo, pessoal? Era isso. Um beijo para vocês e nos vemos aí com outros temas de direito. Tchau, tchau!